Lista do dia. Doutor Renato, mais uma quinta-feira, manhã chuvosa. Como é que o senhor está? Bom dia, doutor. Bom dia, Bassan. Prazer estar aqui novamente nessa manhã de chuva, né? É verdade. E para a gente trazer, hoje a gente separou aqui alguns temas. Se você tem alguma dúvida com relação à aposentadoria, envie a pergunta para mim. Anote aí o WhatsApp, 8750-9351, 98750-9351. Mande a pergunta para mim que eu faço aqui para o doutor Renato. Doutor, vamos falar sobre regra de transição no pedágio de 50%. O que é isso, doutor? Como funciona? Vamos lá. A regra de transição, depois de 2019 ali, né, na reforma da Previdência, existiam algumas pessoas que já estavam quase com o tempo suficiente para alcançar ali a aposentadoria. E o que é que a legislação fez? O que é que os legisladores fizeram? Pegaram esse pessoal e disseram, não é justo a pessoa ali, vamos supor que o homem era 35 anos de tempo de contribuição na lei antiga e ele tinha 33 anos, não é justo ele trabalhar mais, às vezes 5, 6, 7, 8 anos, para conseguir a aposentadoria. Então, vamos fazer uma regra de transição, que é a 103 de 2019. E aí ele pegou alguns requisitos, algumas pessoas que estavam dentro desses requisitos e colocaram nessas regras. Uma dessas regras, existem outras, mas essa é uma das principais, é a regra do pedágio de 50%, que é justamente as pessoas, homens que tinham 33 anos de contribuição em 2019, na regra de transição, em novembro ali de 2019, e mulheres que tinham 28 anos. Por quê? Porque mulheres antigamente tinham que ter 30 anos de contribuição e homem 35 anos. Como elas tinham 28 anos de contribuição, para 30 só faltariam 2. Né? Então, o que é que a lei diz? Se 19 de novembro, especificamente, 13 de novembro, desculpa, de 2019, você tinha 28 anos de contribuição, então você cumpre mais 2 anos para completar os 30, ela que é mulher, e mais 50% do tempo que faltava. Então, ela iria ainda contribuir mais 2 anos e mais 50% desses 2 anos. Então, daria 3 anos de contribuição, ela consegue a aposentadoria pelas regras de transição. Homem, 33 anos de contribuição ele tinha. Passou ali mais 2 anos para 35, cumpriu mais 50%, que seria ali mais 1 ano, né, de 2 anos, 1 ano. Então, ele conseguiria ali a aposentadoria porque alcançaria nas regras de transição. Eu tinha 34 anos, os mesmos requisitos. Você cumpre mais 1 ano para chegar a 35, mais 50% de 1 ano, que era o tempo que faltava. Então, você vai ter que cumprir 1 ano e 6 meses para se aposentar. E muita gente se enquadra dentro desses requisitos. Né? A gente não pode pensar que está tudo perdido. Então, assim, tem pessoas que se enquadram dentro desse requisito e precisam buscar ali um apoio jurídico para ver se está ali nas regras do pedágio de 50%. Envie sua pergunta, 8750-9351. 8750-9351. Qual a sua dúvida quanto à aposentadoria? Auxílio-doença. Qual o momento certo de pedir auxílio-doença? Olha, o auxílio-doença hoje é uma das maiores demandas do INSS, da Previdência Social. Então, para quem é CLT, ele sabe os requisitos para se conseguir o auxílio-doença, realmente está ali impossibilitado de exercer as atividades laborativas. O que é isso, doutor? Você está impossibilitado de trabalhar. Né? Para vias de trabalhista, da Justiça do Trabalho, você tem que passar ali 15 dias afastado da empresa para que a empresa te mande para o INSS. É requisito essencial. Você não sai direto da empresa para o INSS. A empresa paga os 15 dias e os outros 15 dias que você está afastado, a partir do 16º dia já é por responsabilidade do INSS. E o que é que você precisa? Se você está enfermo, está com alguma enfermidade que não consegue trabalhar, você precisa, se estiver trabalhando, primeiro que o teu laudo médico te afaste por 15 dias da empresa, para que no 16º você vá para o INSS e o INSS ali te conceda esse auxílio-doença pelo tempo que a perícia ali que você for fazer determinar. Agora, aí é que está o problema, doutor. Essa solicitação demora muito. Eu vejo muitas pessoas reclamarem que passa o período dos 15 dias que é a empresa que paga, quando vai para o INSS para receber uma agonia. Bassan, isso aí realmente é um problema. Quando você vai dar entrada no 16º dia, a perícia muitas vezes é marcada daqui a 3 meses. E o que é que acontece? Você fica sem receber tanto da empresa quanto do INSS.
Você passa, apesar de se sair positivo para você, e tem que sair, né, até quando tiver no teu laudo ali os dias, você recebe ali os atrasados, mas vai passar por esse período aí, porque o INSS, infelizmente, a morosidade é grande, né, nos pedidos. Então, ele passa, às vezes, 3, 4, 5 meses para dar um... E aí o camarada que se vire, né? Que se vire para conseguir. Quando sai retroativo, pelo menos? Sai todo retroativo, tem que sair, obrigatoriamente, desde o dia também que a perícia determinar. Né? Aqui a pergunta: vou completar 65 anos em março de 2023 e tenho 30 anos de contribuição. Já posso me aposentar? Esse sim, se ele vai completar em março de 2023 65 anos e já tem mais de 15 anos de contribuição... Ele caso tem 30 aqui. Ele tem 30, na verdade já ultrapassou do tempo, né? Só falta aí realmente a idade. O que é que ele pode ser feito? Se ele diz que tem 30 anos de contribuição, é bom que ele procure um advogado para ver se dentro desses 30 anos ali alguma coisa possa subir para ele alcançar 35 nas regras de transição. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa trabalhou com periculosidade, com insalubridade, não sabe que pode ali, fazendo os cálculos, dar uma subida no tempo dele. É bom que ele procure alguém com as carteiras de trabalho e converse com o advogado, né, para ver. Isso é importante, né, doutor? Porque dependendo das funções que foram exercidas, ao invés de ganhar um salário mínimo, ele pode fazer esse salário crescer? Isso, ele pode sim, pode ter um reajuste ali. Porque hoje é mais difícil em relação aos cálculos, né? Hoje é 100% do que tu contribuía ali para o INSS, os cálculos. Isso dá uma queda terrível. Mas até 2019, era 80% das maiores contribuições que você pagava e descartava as 20%. Então, tua aposentadoria dava uma subida. Ou seja, essa reforma da Previdência realmente veio para atrapalhar a vida de quem quer se aposentar. Eu lembro que na época eu falava, gente, vocês não têm noção da gravidade. Tanto da Previdenciária quanto da reforma trabalhista foram duas reformas absurdo. Que cortaram, retrocedemos aí uns 30 anos ou mais. Retrocedemos, né? Assim, porque o que é que eles alegam? Que o INSS ele tem um déficit muito grande, mas muitas vezes eles tiram do INSS para colocar em outros lugares. Porque, assim, dinheiro a Previdência tem, porque obrigatoriamente quem é CLT tem que contribuir. Fora os MEIs, fora as pessoas que contribuem ali como dona de casa, entende? E o que é que elas esperam? Que se ela paga um seguro, que o INSS é um seguro, você devolva para você quando você precisar. Mas isso não é o que a gente vê. Quem vai buscar um auxílio-doença hoje, a dificuldade é grande. Se ela for sozinha, muitas vezes ela nem consegue. Precisa, às vezes, de um apoio jurídico. Isso que deveria, muitas vezes, conseguir ali administrativamente. Envie sua pergunta para a gente, 8750-9351. Nós estamos conversando com o doutor Renato Santiago. Ele é advogado especialista em causas previdenciárias. Doutor, pente fino nos auxílios-doença. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas, e até conheço situações de pessoas que não tinham a mínima condição de trabalhar, e quando veio esse pente fino, cortou o auxílio e as pessoas ficaram com a mão na cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O perito disse que não tem condição, mas sendo que eu não tenho condição de trabalhar. Como é que a gente pode avaliar esse pente fino quando esse corte vier? O que fazer? Olha, o pente fino foi um grande problema que o governo lançou e que a gente criticou muito os advogados previdenciaristas, porque eles chamaram para fazer um pente fino em todas as pessoas que recebiam aí aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, ou seja, passar por uma nova perícia para saber se a pessoa ainda está enferma, né? Se ainda persiste a doença. O problema nesse caso é que a gente tem muitos peritos hoje do INSS que eles não são imparciais. Eles são parciais. Muitas vezes eu vi situações, e tenho cliente assim que eu estou pleiteando na justiça, dela está com câncer quase terminal, e na perícia judicial dizer que ela está apta para o trabalho. Então você vê que não é algo imparcial, é algo parcial. É como se os peritos do INSS tivessem má fé, estivessem ali só para negar. Entende? E aí eles chamaram esse pessoal para fazer esse pente fino. E muita gente foi cortado o benefício aí. Muitos, por não saber, acabaram entregando e voltando a trabalhar mesmo doente, e outros procuraram a justiça, que é isso que se deve fazer. Procurar um advogado para conversar, para saber se ele pode pedir o restabelecimento desse benefício na justiça, que é o que a gente pede. Hoje temos milhões de ações aí de restabelecimento de auxílio-doença, que na justiça o êxito é grande, porque são peritos judiciais.
São peritos mais imparciais, que vai olhar, que vai analisar o teu perfil, né, se realmente está enfermo ou não. O que é que eu sempre peço? Está com o laudo atual do teu médico particular dizendo que você ainda continua doente, está com teus exames, procura um advogado, não volta a trabalhar se você estiver doente, porque você não vai render. Né? E não é viável para o empregador querer uma pessoa doente dentro do trabalho. Para ele é melhor que a pessoa se afaste. Né? E as pessoas também que não é CLT, que é contribuinte individual, que podem pedir o auxílio-doença também, a mesma situação. Não está com condições, mesmo que seja uma dona de casa, procura ali o advogado com teus laudos médicos para dar entrada no pedido de restabelecimento. Muito bem. Vamos falar agora da revisão da aposentadoria do motorista. Quando pedir? Olha, a revisão de aposentadoria do motorista ela é um pouquinho complicada, porque o INSS muitas vezes não reconhece o tempo especial de motorista por vias administrativas. Né? Até 1995 dispensava-se o PPP, que é o perfil profissiográfico. Então precisava só estar na carteira. Mas muitos dele, a grande maioria, não foi incluído como especial, apenas como tempo de contribuição, o período dele que ele trabalhou como motorista. Então ele precisa, porque hoje para se pedir revisão, e é bom as pessoas estarem bem atentas a isso, ela tem que ter 10 anos após a sua aposentadoria. Depois de 10 anos, ela perde totalmente o direito ao pedido de revisão. Então, eu me aposentei em 2016, eu tenho até 2026 para brigar com o INSS e dizer que minha revisão está errada, que minha aposentadoria está errada. São 10 anos. Né? Passou uma pessoa que se aposentou em 2012, dependendo do mês, ela tem até 2022. Né? Antes de 2012, já perdeu o direito de revisão, porque são 10 anos né, de qualquer pedido. Então, as pessoas que se aposentaram em 2012 para cá, elas têm esse direito de pedir a revisão. Se foi motorista, ela precisa procurar um advogado para que seja feito os cálculos e veja se foi realmente incluído, através do processo administrativo, o pedido ali, o tempo especial como motorista. E, na certa, quase 100%, Bassan. O INSS não coloca ali como especial, coloca apenas como tempo de contribuição. E isso dá uma subida ali na tua aposentadoria. Mas é bom fazer os cálculos primeiro com o advogado para não entrar de bolo, né? A recomendação é sempre, ao fazer a solicitação da aposentadoria, antes procurar um advogado especialista para que ele possa, junto com você, analisar o melhor cenário, o melhor momento para dar entrada e conseguir a sua aposentadoria. Esse é o Dr. Renato Santiago, todas as quintas-feiras, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Queremos agradecer a sua participação com a gente aqui nesta quinta. Um ótimo dia, viu, doutor? Obrigado, Bassan. Agora, 8 da manhã, mais 20 minutos.